Olá, pessoal, bem-vindos a Clique Eduque 8, com mais um programa da série Conhecendo Carreiras com a Clique Eduque 8. Faz tempo que a gente não grava um, um vídeo, né? Tão legal, né? Então, hoje eu queria agradecer a presença. A gente está com a Kathleen Veloso aqui com a gente. Muito obrigado, Kathleen. Coragem para participar. Kathleen, para o pessoal te conhecer um pouco mais, eu queria que você se apresentasse. Fala para a gente quem é a Kathleen, onde vive e conta para a gente. Conto sim. Primeiramente, né, eu queria agradecer pelo convite, muito obrigada. Eu sou a Kathleen, eu tenho 23 anos, eu já tenho aí 5 anos, né, que eu estou nessa minha trajetória profissional. Durante essa minha trajetória, eu já tive contato tanto com a área administrativa, fiscal, mas atualmente eu estou atuando na área financeira. Muito legal. Kathleen, então a gente vai falar hoje então sobre essa formação da área contábil. Você que está assistindo a gente, está nesse momento de escolha de carreira, está com dúvida, ou até mesmo já escolheu, né? Agora para o Enem tá na fase aí de estudos, né? Está escolheu ciências contábeis, tem vontade de trabalhar financeira, quer conhecer a rotina, que conhecimentos, como é que funciona. Então, você está no lugar certo, a gente está com a Kathleen que vai contar para a gente toda a sua trajetória, a sua experiência até aqui, como é que ela vem construindo a sua carreira. Mas para começar, Kathleen, eu acho que a pergunta fundamental é: como a Kathleen escolheu então ciências contábeis? Conta pra gente. Foi no ensino médio? Foi antes? Foi influência de alguém? Foi um amigo? Conta pra gente como é que foi esse processo de escolha, pesquisa para selecionar então vou fazer carreira nesta área. Eu confesso, assim, que quando a gente sai do ensino médio, a gente está muito confuso, né, pelo menos eu não sabia, assim, o que eu queria fazer. Então era muitas escolhas, muitas dúvidas. Eu também me formei ali no ensino médio na época da pandemia, então foi um momento ali que eu estava, assim, vamos dizer, perdida. E eu acredito, assim, que muitos jovens se encontram nessa situação também. Aí eu falei assim: qual área que, assim, eu acredito que eu tenha mais aptidão? Me surgiu a oportunidade de fazer um jovem aprendiz na área administrativa e eu falei assim: vou tentar para mim ver se eu me identifico com essa área, se é algo que eu realmente goste. Então, eu iniciei como jovem aprendiz numa distribuidora de bebidas da Ambev e lá eu tive contato com a área administrativa, a área fiscal, a área financeira, e ali eu me identifiquei com essa área e falei assim: essa área que eu quero é construir carreira, né? E quando eu fui ali buscar qual curso eu iria fazer, eu escolhi ciências contábeis, pois era um curso assim que me abria muitas oportunidades, não é um ramo específico. Fazendo ciências contábeis, você pode atuar ali em diversas áreas. Então, eu busquei isso também, pois seria algo que eu teria experiências mais para frente e poderia decidir em qual área eu iria seguir. Muito bom, muito bom. Ô, Kathleen, você é de Montes Claros, em Minas Gerais. Como é que significa assim ter escolhido? Foi fácil, não faz diferença? A sua oferta de cursos aí é muito boa, né? Como é que essa escolha onde você mora influenciou de alguma forma? Influenciou sim. Eu tinha, assim, na minha mente que eu queria, né, fazer em uma faculdade, pública. Então, eu me limitei, vamos dizer assim, quais os cursos que tinham ali. Por sorte, tem uma universidade aqui na minha, região que oferece esse curso que eu tinha interesse. Então, foi algo muito bom, pois eu não precisei, sair da minha cidade, pois era algo que já tinha aqui, devido a eu ter essa limitação de querer fazer uma faculdade gratuita. E você preferia fazer uma presencial ou híbrida do que fazer uma EAD, né? Um ensino à distância, né? Isso, eu preferia sim fazer a presencial, só que ali, quando eu iniciei na faculdade, ainda estava na pandemia. Então Hum. eu comecei, tanto que o meu primeiro período ele foi, né, à distância, foi EAD, e aí no segundo período que eu comecei realmente ir fazer a faculdade presencial. Mas eu já tinha isso na minha cabeça que eu queria fazer uma faculdade presencial. Legal. Ô, Kathleen, para o pessoal assim que passa e assim, não sabe muito bem o que é ciências contábeis, do que trata, né? Você falou, já falou, né? Que é uma área de estudo ampla, com muitas possibilidades. Mas conta pra gente, o que é ciências contábeis? Do que trata? Para que serve, afinal de contas? Conta pra gente.
Através das ciências contábeis, né, tem vários ramos. Então tem a área de departamento pessoal, onde é que vai fazer todas as questões dos cálculos trabalhistas, tem a área contábil, que é onde você vai ver ali todos os balancetes, demonstrações da empresa para entender como está a situação da empresa, tem a área fiscal, que é aquela área onde você vai ver toda a questão de legislação, impostos da empresa, mas de uma forma geral é para poder dar apoio para a empresa e entender como que a empresa está naquele momento. A partir desses registros, né, pelo pouco que eu aprendi, Kathleen, até algumas coisas eu aprendi com você e nas nossas conversas, assim, é justamente o resultado financeiro, a performance, é uma área fundamental, né, de qualquer empresa, né? Sim, pois através dela, né, que vai saber mesmo qual que é a saúde financeira da empresa. Então, como ela está no momento e também prever como ela vai estar ali há alguns anos. A gente consegue Uhum. fazer, né, ter essa visão futura também para poder tomar decisões, atualmente que possa influenciar no futuro da empresa. Então é mesmo para saber toda essa saúde financeira da empresa. Ô, Kathleen, uma coisa que eu observo, me corrija se eu estiver errado, é, mesmo todo mundo que quer ser empreendedor, né, hoje a gente encontra, né, muitos do nosso público da Clique do Q8 pensa assim, poxa, Sérgio, eu quero ser empreendedor, mas eu acho que todo mundo devia conhecer essa área de contábil, né? Ser empreendedor, ter o seu negócio, né? Desenvolver qualquer tipo de atividade econômica sem conhecer essa área, entrega para um contador, entrega para outra pessoa, eu acho um risco. Então, acho que todo mundo deveria, e eu vejo vários cursos básicos, contador, né, curso de contabilidade para não contabilista. O que que você acha? Não é importante? Assim, todo mundo tem uma Sim. noção o que é contábil, os registros financeiros, fluxo de caixa, tudo isso, né, passa pela área financeira, você não acha? Acredito que seja, assim, uma área, assim, muito rica, né, que você consegue abrir muito a sua mente e olhar a situação de outra forma. Você consegue ter outras visões. Então é muito importante, sim, todas as pessoas, né, ter um pouco de conhecimento. Eu falo que atualmente em algumas faculdades, até que não são da área, estão colocando ali um pouco dessa, contabilidade para as pessoas terem uma noção. Por exemplo, aqui na minha cidade tem o curso de sistemas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que faz o curso de sistemas de informação e que é uma área da tecnologia e tem uma matéria da contabilidade, porque ali as pessoas, né, precisam ter essa noção, mesmo que mínima, mas precisa ter essa visão também. Você sabe, Kathleen, que conversando até com médicos, dentistas, eles lamentam de não ter aprendido, eles sofrem muito hoje em dia, depois de anos de estudo e formados, por não tem muita dificuldade e lamentam por não terem uma formação como essa de ciências contábeis. Você acredita nisso? Olha, para você ver o quanto que é importante. Né? E Kathleen, tem um lado dessa carreira que eu já escutei também, que é, mas é muito, que eu acho que afasta um pouco as pessoas ou dá uma ideia errada, que é uma área burocrática, de papelada, de para muitas pessoas parece uma área estática, que não tem muita evolução tecnológica. O que você tem para dizer para essas pessoas que acham essa forma? Diga assim, que esse pensamento já está um pouco, assim, ultrapassado, sabe, porque como qualquer outra área, vai ter sim a parte burocrática, não tem jeito, né. Só que, assim, é uma área que você tem que estar se reinventando o tempo todo, principalmente na área financeira, né. Com essa chegada de tecnologia, principalmente da IA, você precisa estar se reinventando, senão você fica ali para trás. Você precisa não saber fazer só o básico, mas saber fazer o básico, analisar, fazer também um pouco além, porque se você ficar só ali no básico, você vai meio que ficando para trás. Muito bom. Até porque tem legislação que muda o tempo todo, tem os aspectos financeiros, tem os aspectos negócios, tem aspecto de tecnologia que você falou, tem processo. É uma das áreas que eu vejo que está mais revolucionando e está mais mudando, né? Então eu conheço pessoas que trabalham na área, assim, tem gente que está maluca. Agora tem a mudança fiscal, contábil, né, para o Brasil para os próximos anos. Então, Hum. para quem gosta de área dinâmica, conhecimento, né, diversificar o conhecimento, como você está falando, conhecer negócio, fazer recomendação, como você falou também, é uma área perfeita para isso, né?
Sim, é uma área que você tem que estar ali, né, o tempo todo se atualizando, estudando, porque ao mesmo tempo que você acha que já está por dentro, já surgiu outra coisa, então você tem que estar o tempo inteiro ali, aprendendo mesmo, com a mente aberta, principalmente, né, agora que vai vir também a reforma tributária e muita coisa, né, já está, começando ali ter essa mudança, então você tem que estar o tempo inteiro se atualizando mesmo. O Catherine, as pessoas também perguntam assim, como é que é a rotina, né? Conta pra gente um pouco, dá um exemplo de uma semana sua, de um dia ou de uma semana sua no trabalho. Conta pra gente como é que funciona. O pessoal tem uma ideia. Ó, na área financeira em si, tem aquelas rotinas, né, que são básicas, que precisam ser feitas para o negócio ali rodar, que são a questão dos pagamentos, das conciliações, dos fluxos de caixa, mas muito além disso, você tem que estar o tempo inteiro em contato com outras pessoas para poder entender toda a dinâmica, resolvendo problemas que aparecem, estar também analisando as informações, porque as informações por si só, não mostram a realidade, né, então você precisa pegar aquelas informações ali, entender, analisar, para poder gerar, a base para que as pessoas tomem decisões, né. Então é muito isso. Entendi. Não, mas conta mais detalhes. Não, não esconde, não. Conta pra gente mais detalhes. Você abre o seu computador, como é que é uma rotina? Você começa olhando o movimento, alguém te manda, olhando seus e-mails, por onde você começa o seu dia? Ó, inicialmente, né, eu me atualizo ali, vendo se tem alguma mensagem do dia anterior, algum e-mail. Eu entro nas contas, né, bancárias para ver ali como que tá, para Hum, poder entender os saldos também, ver qual que foi a entrada, né, do que a gente esperava, e o que realmente entrou, para ver se teve alguma cobrança ali. Então eu entro em todas as hum. contas bancárias para já preencher ali, para a gente ter um fluxo de caixa atualizado, entendendo, como que vai ser para frente ali na empresa. Também sempre olha a questão do dólar, porque eu principalmente eu trabalho com uma empresa que faz compras internacionais, então a gente sempre precisa estar ali entendendo como está o dólar, né, se teve algum aumento ou se teve uma queda, entendendo por quê também, qual que é o melhor momento para a gente fazer ali compras, pagamentos, né, porque tudo isso tem influência no resultado da empresa. Eu principalmente eu trabalho na parte de contas a pagar. Então, eu estou muito voltada para essa área dos pagamentos. Então, eu recebo ali os pagamentos, preencho no sistema, analiso se está dentro dos orçamentos, né, para poder realizar, então, os pagamentos, faço esses pagamentos, comunico para as outras pessoas, né, dos outros setores, se tem alguma divergência, eu vou atrás, busco entender o porquê, se não está dentro do orçamento, vejo por que está acontecendo aquele pagamento que não está previsto, então é mesmo entender todo o cenário. Então, atrás de um simples pagamento tem muita coisa por trás, não é simplesmente chegar e pagar, a gente precisa entender toda a situação. Também faço a questão do fluxo de caixa, né, onde a gente vai poder ver ali a situação atual da empresa, ver cenários futuros. Então, daqui uma semana, daqui um mês, como que vai estar a situação da empresa? A empresa vai estar com caixa adequado para pagar todas as suas despesas ou vai faltar algum valor? Para que, se for faltar algum valor, a gente já possa tomar alguma decisão, né, para poder, suprir essa necessidade que a empresa vai ter ali mais à frente. Então, essas são algumas das rotinas que estão ali presentes, né, na algumas, né, dentro de muitas que estão ali presente, dentro da parte financeira, na área de contas a pagar. E a sua empresa parece que ela é formada por outras empresas, quer dizer que você cuida dentro da hold ou de um conglomerado, um grupo de empresas, né? Então você olha 10, 12 empresas, né? E você acompanha o movimento de várias empresas diferentes dentro da mesma empresa, né? Explica um pouco para a gente, parece ser um negócio meio. Como é que isso funciona? Isso, Dá eu uma ideia trabalho geral para a gente. Isso, eu trabalho para uma empresa que é uma importadora, exportadora de instrumentos musicais, só que eu presto serviço para 15 empresas no total. Então, então, assim, é algo bem dinâmico, muitas informações dentro dessas empresas. Tem empresas de marketplace, empresas de aeronave, do ramo têxtil, holdings também, né, dos sócios. Então, são várias empresas que a gente precisa ter um olhar diferente para cada um. Então, não é assim, aquele assim, tem que fazer isso, pois dependendo de cada empresa, a gente toma Hum. ali uma decisão diferente. Então, é algo bem dinâmico, pois são sim muitas empresas com cenários diferentes.
Oh, muito bacana, muito interessante. Nossa, muito interessante. O que e a porta de entrada, como é que você avalia nessa área, né? Através de estágio, jovem aprendiz, que foi seu caso, não foi especificamente na área, foi mais você buscou um programa mais amplo, até como você falou, para experimentar. Mas para quem está assistindo, está tomando a decisão, puxa, o que a Kathleen está falando me interessa, é dinâmico, negócios, números, acompanhando o que está acontecendo no mundo, legislação, tem de tudo um pouco, contratos, tem, você né, muito amplo. Mas, tudo bem, vou fazer minha faculdade, vou acompanhar. Como é que eu entro, né? Essa entrada, conta pra gente assim, os seus primeiros momentos nessa entrada, né? Quando você começou na área, o que que você achou? Como é que são os programas? Conta pra gente esses momentos aí iniciais na carreira. Sim, eu acredito, assim, que o jovem aprendiz, o estágio são, assim, oportunidades muito boas, né. Eu iniciei como jovem aprendiz, nessa área mais ampla, né, que era administrativo, fiscal, financeiro, mas e depois eu fui para o estágio, mais focado para o financeiro, que foi algo muito bom. Pois nesses cargos você tem muitas oportunidades de aprender mesmo, pois no início da sua carreira você não sabe fazer, você nunca fez antes. Então você tá ali mesmo para aprender, para perguntar, para questionar, e eu entendo que são oportunidades, assim, que as pessoas elas têm uma paciência maior para te ensinar, te explicar, então são oportunidades muito boas. Então eu acredito que quem quer iniciar nessa área, buscar ali um estágio, se já tiver na faculdade, se não tiver buscar ali um jovem aprendiz, que é algo muito importante. Ô, Kathleen, me corrija se eu estiver errado, porque é uma área de formação tão ampla, como você já falou mais de uma vez, mas muitas vezes o programa, o Jovem Aprendiz Estágio, acaba tendo que você começar por uma área, né? Contas a pagar, Sim. fiscal, contas a pagar, contas a receber, a própria área contábil, financeira propriamente dita, às vezes entra numa área de compliance, né? De auditoria interna. Então, é uma área de formação ampla, mas quando você vai trabalhar, precisa de uma área mais específica. Então, essa entrada é muito importante, né? Assim que possível, você até para ver, né? E ter a possibilidade de percorrer as diferentes áreas dentro da área contábil e financeira para você ver, oh, eu gosto desse lado, eu vou seguir por aqui, eu vou me especializar aqui, né? Não é isso, não é mais ou menos isso? Eu tenho essa Sim, sensação. para você se identificar mesmo, isso aqui é algo que eu me identifico ou não é, também tudo bem, procura outra coisa, esse é o momento mesmo de você estar ali, eu falo meio que testando para ver o que você mais se identifica, né. Nessa parte do estágio mesmo, quando você já está ali na faculdade, no início, é muito importante você testar mesmo para ver, eu me identifico com essa área, não me identifico, tudo bem, vou me identificar com outra. Então, é mesmo essa parte de você ter o contato, pois senão você fica muito ali na teoria que às vezes é muito diferente da prática. Então esse contato mesmo, pegar, fazer, é muito importante. Pessoal, antes da gente continuar esse papo bem legal com a Kathleen, eu queria pedir para vocês se inscrevam no canal da Clique Eduque 8, é super importante. Compartilhe esse vídeo para justamente para aqueles amigos, as pessoas que você conhece que estão em dúvida, estão escolhendo carreira, ou escolheram a área contábil financeira e querem ter mais informação de como é o dia a dia, formação. Aqui no Clique Eduque 8 a gente tem um blog com vários artigos, ideias, super importante, informações sobre carreira, mercado de trabalho, currículo, entrevistas, como é que o mercado, como que se escolhe uma empresa. Então, super importante, tem um QR Code, você achar mais fácil aqui, que vai te levar para o nosso blog e acompanhar os nossos vídeos, o nosso canal, material sobre rico. Semanalmente a gente está colocando sempre uma ideia nova. Então, se você gostou, dá o seu like, nos acompanha e compartilhe o vídeo. Ô, Kathleen, a gente está falando então sobre a área, né, sobre os desafios. Como é que é o futuro, né? Porque a pessoa está começando a estudar hoje, vai se formar daqui a alguns anos e, sim, Kathleen, qual é a sua visão? O que que essa pessoa que está começando agora, que vai se formar, que provavelmente ela vai contar em termos de desafios da área? Como é que você imagina esse futuro da área contábil, financeira? Conta pra gente.
Eu falo assim, que os desafios eles já estão acontecendo, né, não são só, assim, no futuro também, pois é uma área que está ali em constante mudança e você precisa estar se atualizando. Você não pode simplesmente pegar e falar assim: "Eu aprendi isso, é isso e pronto". Não, está em constante mudança, você precisa, buscar novos conhecimentos, buscar aprender novas coisas, ver o que está no mercado, usar muito a tecnologia ao seu favor, pois é um mercado, assim, que você precisa ver o que que tem em alta, as tecnologias, as IAs, e colocar no seu dia a dia, pois muitos processos precisam acontecer de forma alta, em grande demanda, e você precisa focar as suas energias naquilo em que realmente é importante, vamos dizer assim, que precisa de uma maior energia. Então, muitas coisas você consegue facilitar com a IA para poder focar a sua energia naquilo que uma tecnologia não vai conseguir fazer, porque eu falo assim, sempre precisa da visão humana. Então, eu não acredito que seja uma área que será totalmente substituída, mas sim que a pessoa ela precisa estar se atualizando e usando dessas tecnologias, porque senão ela vai ficar para trás. Ô, Kathleen, e você, Kathleen, futuro? Quais são os seus planos? O que você imagina para o seu futuro? No meu futuro, vamos lá então. Eu acredito assim, eu busco, né, muito crescer ainda mais nessa profissão, porque eu já venho construindo essa carreira minha, né, iniciei ali como jovem, como estagiária, como auxiliar, como assistente, então eu busco, crescer ainda mais, vamos dizer assim, na carreira, buscar um cargo de liderança também é algo que eu tenho muita vontade, estar sempre ali me inovando, conseguindo implementar cada vez mais a tecnologia no meu dia a dia para automatizar esses processos e ajudar cada vez mais a empresa como um todo. Legal. E, Kathleen, a gente já está indo para o final, né? Estamos caminhando para o final. Que mensagem que você quer deixar para quem está naquele momento de escolha, escolheu, ou já escolheu, tá, então ainda continuam as dúvidas, obviamente. O que você tem para dizer para esse pessoal que está assistindo a gente? Eu tenho, assim, para dizer que é normal ter dúvida. Eu falo assim, todo mundo tem essa dúvida. Eu até hoje ainda tenho dúvida. Então é normal, ao longo da carreira, a gente ter sim essas dúvidas, mas a gente não pode deixar se parar por isso, né. A gente precisa ter coragem, ir atrás, surgem muitas oportunidades, já surgiu comigo e eu muitas vezes duvidei: "Será se eu dou conta? Gente, eu nunca fiz isso", mas dá sim conta e vai com medo mesmo, tenta, ver se é isso que você realmente, busca para a sua carreira, se não for, tudo bem, mudar depois, mas você precisa enfrentar os desafios com muita coragem. Muito legal. Kathleen, eu queria agradecer, né, esse depoimento, foi muito legal conversar com você. 5 anos de experiência, já viveu tanta coisa, isso é muito bacana. Parabéns aí pelo desenvolvimento da sua carreira. Queria deixar um recado para vocês. Se vocês quiserem entrar em contato no futuro com a Kathleen, a gente vai deixar o LinkedIn dela aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Então, quem quiser entrar em contato, trocar uma ideia, saber mais algum detalhe, a Kathleen com certeza vai estar à disposição. Kathleen, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. E, gente, mais uma vez, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. Como é que está o seu processo de escolha de carreira? Que dúvidas que você tem na área contábil financeira? Conta pra gente, né? Traga aqui, quem sabe a gente consegue ajudar. Kathleen, valeu, muito obrigado e até a próxima, hein? Eu é que agradeço pelo convite, assim, estou super disponível, quem quiser pode me chamar que eu vou trocar ideia, a gente comentar, eu falo assim, é muito importante essa troca, né, eu não tive tanta troca, assim, no início da minha carreira e falo assim, o que eu puder ajudar, estou 100% disponível. Legal. Muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.